Olá! Nessa aula você vai aprender formatação de parágrafos. Para formatar parágrafo, você vai usar recursos disponíveis aqui na guia Página Inicial. Quando você habilita a guia Página Inicial, você consegue visualizar um bloco de recursos usados para formatação de parágrafos, tá bom? Se você observar, o meu texto ele está certinho do lado esquerdo e bagunçado do lado direito. Significa que ele está alinhado à esquerda, mas eu posso modificar isso. Para fazer essa modificação, eu uso esses recursos aqui, ó, esses botões aqui com desenhos de linhas. Agora o primeiro botão está habilitado porque o texto está alinhado à esquerda. Se eu clicar no próximo, o texto fica centralizado. No próximo, ele fica alinhado à direita e eu posso também justificar. Quando eu justifico o texto, ele fica certinho do lado esquerdo e do lado direito, tá bom? Então aqui, ó, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar, beleza? Então, são esses recursos que a gente usa para alinhar o texto, fazer o alinhamento do texto. Observa que os meus parágrafos, eles estão começando aqui bem no inicinho. Eles precisam começar um pouco mais para frente, né? Precisa começar um pouco recuado. Para isso, eu posso usar algumas formas para fazer isso, né? Vou posicionar o cursor no início da linha que eu quero recuar, na primeira linha do parágrafo, e vou pressionar a tecla Tab. É uma tecla que fica um pouco abaixo da tecla ESC aí do seu teclado, né? Tem uma setinha apontando para a direita e uma para a esquerda. Em alguns teclados vem escrito Tab, tá? Então eu posiciono o cursor lá no início da primeira linha do parágrafo e pressiono Tab. Aí o meu texto, a primeira linha vai ficar recuada, ó. Então eu posso fazer dessa forma, né? Tem gente que faz pressionando a tecla barra de espaços, ó. Não é a forma correta. Dá certo, dá, mas não é a forma correta para fazer, tá bom? Eu posso usar a tecla Tab e eu posso usar também alguns recursos disponíveis na régua. Se por acaso a régua não estiver aparecendo aí na sua tela, você pode habilitar clicando em Exibir e aqui você procura régua e marca o quadradinho aqui, ó, para poder habilitar a régua, tá? Para fazer esse recuo da primeira linha, você pode selecionar o texto e escolher aqui, ó, observa aqui que tem 3 botões, uma setinha para baixo, uma setinha para cima e um quadradinho. Essa primeira opção é para recuar a primeira linha. Se você selecionar o texto todo e arrastar, clicar lá em cima, ó, naquela primeira setinha, segura o botão esquerdo do mouse e puxa, ó, fez o recuo da primeira linha, tá? Do parágrafo. Vou selecionar aqui só esse parágrafo e vou fazer aqui para você ver, ó. Vou recuar a primeira linha dele, ó. Recuou somente a primeira linha, tá bom? Agora, se você quiser fazer o inverso, né? Você pode usar essa opção aqui, ó, recuo deslocado. Essa opção aqui vai fazer com que o texto chegue para frente e apenas a primeira linha do parágrafo fique na mesma posição, ó. Eu levo, a primeira linha fica lá no mesmo lugar, na mesma posição, e o restante do parágrafo vai para frente. Eu posso também recuar o texto inteiro. Posso usar aqui, ó, essa opção, recuo à esquerda, esse quadradinho aqui, ó. Clico sobre ele, seguro o botão esquerdo do mouse e vou arrastando, ó. Solto, aí o texto fica recuado. Para recuar o texto também, eu posso usar essa opção aqui, ó. Eu tenho a opção para diminuir recuo e a opção para aumentar recuo. Se eu clicar sobre essa opção, ó, o texto vai para frente, vai ficando recuado, tá? Posso diminuir o recuo clicando aqui, ó. Se eu quiser recuar a primeira linha, posiciono o cursor lá na primeira linha e, ó, clico aqui, ó. Ele vai fazendo, na verdade essa opção aqui é para recuar o parágrafo inteiro, né? Essa opção aqui vai recuar o parágrafo inteiro, né? Vou selecionar aqui, ó, novamente, clico lá em aumentar recuo, ele vai levando o texto todo. Mas se eu quiser recuar só um parágrafo, eu vou selecionar o parágrafo que eu quero e vou clicar lá no recuo, ó. Ele vai levar o meu parágrafo lá para frente, tá bom? Então, essas opções a gente usa para fazer o recuo do texto. Observa também que as linhas elas estão bem próximas umas das outras. Eu posso melhorar esse aspecto aqui. Para isso, eu tenho que clicar aqui, ó,
nessa opção espaçamento de linha e parágrafo. Aqui eu posso colocar espaços, né, aumentar o espaço de uma linha para outra, aumentar o espaço de um parágrafo para o outro. Vou selecionar aqui esse parágrafo do meio aqui e vou clicar aqui, ó. Você vai conseguir notar a diferença, ó. Quando você clica aqui, ó, nessa setinha, ele mostra uma lista com algumas opções, né, de espaçamento. 1,5. Ó, observa que eu coloquei espaçamento entre linhas somente no segundo parágrafo. Olha a diferença de uma linha para outra. Olha o primeiro parágrafo, né? Então, eu posso usar esse recurso para afastar uma linha da outra, tá? Vou deixar aqui 1,5. Ah, não gostei não, vou voltar, vou deixar só 1. Pronto. Agora observa que os parágrafos também estão próximos, né? Um bem pertinho do outro. Eu posso distanciá-los. Para isso, eu seleciono o parágrafo ou texto que eu quiser, né? Clico nesta opção e vou lá embaixo, ó, adicionar espaço antes, ou posso adicionar espaço depois do parágrafo. Olha a diferença, ficou mais, melhorou um pouco o aspecto visual do texto, né? Então, eu posso fazer isso, colocar espaçamento entre linhas e colocar espaçamento entre parágrafos. Ah, eu não gostei desse espaçamento entre parágrafos. Como é que eu faço para remover? Seleciona, vai lá na opção, ó, remover espaço antes, ou você pode usar também remover espaço depois, né? Espaçamento depois ou antes do parágrafo. Remover espaço depois do parágrafo. Remover espaço antes do parágrafo, tá? Então, essas opções servem para isso. Ó, vou colocar mais um espaço, adicionar espaço antes do parágrafo. Ah, não gostei não, vou mudar. Beleza. Seleciona e vai lá em remover, ó. Remover o espaço antes do parágrafo, tá? Então, você consegue fazer a formatação do parágrafo dessa forma, tá? Eu vou ensinar na próxima aula mais uma forma de fazer a formatação do parágrafo, tá bom? Então, na próxima aula, mais uma forma de fazer formatação de parágrafo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.